Olá pessoal, viemos aqui com o objetivo de estar apresentando a nossa solução para o algoritmo de exclusão mútua. Bom, esse algoritmo tem por objetivo a alocação de recursos comuns entre serviços, garantindo que somente um registro vai consumir esse recurso comum por vez, fazendo então um processo de fila dos demais recursos que estão requisitando dos demais serviços que estão requisitando essa utilização. Então aqui tem um exemplo da utilização do algoritmo, de como que ele funciona. Os serviços eles realizam a requisição para o coordenador autoriza o serviço a realizar a utilização do recurso. Aqui na figura A é possível ver a requisição do serviço de número 1 para o coordenador, onde o coordenador libera para que o serviço esteja utilizando o recurso. Depois o serviço 2 serviço 2 ele faz a solicitação para o coordenador para utilizar aquele recurso comum. Ele não obtém resposta de ok, então o coordenador aloca ele como o primeiro da lista, o primeiro da fila, na verdade, para utilização do recurso. Quando o serviço 1 libera o recurso, dizendo para o coordenador que o recurso foi utilizado, o coordenador avisa então o serviço número 2 e o serviço número 2 sai da fila e passa a estar utilizando o recurso. A gente tem algumas regras de negócio aqui nessa aplicação solicitadas pelo enunciado aqui da solução. Ele pede para que a cada 1 minuto o coordenador morra, ou seja, quando o coordenador morre, a fila que está com ele de pendência para a utilização do recurso também morre. Quando o coordenador, ele também fala ali, o tempo de processamento de um recurso ele pode estar levando de 5 a 15 segundos, então é gerado um random para definir quanto tempo o serviço vai levar para consumir o recurso. Os processos tentam fazer o consumo de um recurso de 10 a cada 10 a 25 segundos, ou seja, o processo num período de 10 a 25 segundos, fica perguntando para o coordenador se ele pode estar utilizando o recurso. O processo B é a mesma coisa, e assim por diante. A cada 40 segundos, um novo processo deve ser criado de forma randômica, e 2 processos não podem ter o mesmo ID, né? Partindo aqui agora para a nossa solução, tudo inicia-se aqui no método main, onde inicialmente é criado um novo recurso, é criado um novo processo, e esse processo é definido como coordenador, certo? E depois a gente inicia um timer scheduler que ele gera ele instancia threads por baixo, threads de alguns processos. Então aqui a gente tem um cara que é o timer para criação de processos e o timer para matar coordenadores. Toda vez que o coordenador morre, é disparada a eleição por alguns dos processos existentes, né, conforme o algoritmo de Bully. Partindo por esse princípio, então, aqui a gente já tem mapeado que a cada 40 segundos um processo novo vai ser criado. Então ele vai estar chamando o método lá do nosso cluster, que é o cara que centraliza a interface para poder estar criando um novo processo. E aqui a cada 60 segundos esse timer aqui chama a interface de cluster para poder estar removendo o coordenador. Partindo aqui agora para o nosso cluster, que é a interface centralizada dessa solução. Ele tem algumas funções aqui dentro. Partindo aqui para as mais importantes, né? Quando é criado um novo coordenador, né? Que é executado a cada 40 segundos. Quando é criado um novo processo. Quando é criado um novo processo, ele vem aqui e instancia o processo. Ao instanciar o processo tem startado de forma no seu construtor, ele starta um processo também dentro dele mesmo, que é o processo para ficar fazendo requisição para consumo de recurso. Então aqui ele starta uma thread e dentro da thread tem um while true, ou seja, ele fica aqui rodando infinitamente dentro dessa thread até que esse processo aqui morra. Ele vai ficar aqui rodando. Quando ele entra no método, ele inicialmente verifica se tem coordenador. E se tem coordenador, ele vai perguntar para o coordenador se ele já está na lista. Se ele já é um cara que está na fila. Se ele não for um processo que está na fila, ele vai estar fazendo a requisição para consumo do recurso. Ele vai solicitar o consumo do recurso nesta linha aqui. Então aqui
ele chama o cluster, a interface, pega o coordenador, dentro do coordenador ele fala solicitar consumo, passando ele mesmo. Né? Então esse cara aqui é o método que acaba iniciando o consumo das coisas, a solicitação para consumir um recurso. E depois que ele solicita ou não o consumo do recurso, ele tem um delay aqui. O delay ele é randômico. O delay aqui é de intervalo de 10 a 25 segundos, para poder estar solicitando de novo o consumo de consumo outra vez do recurso, desde que ele não esteja na lista, né? Na fila de consumo. Bom, o que faz esse método aqui para solicitar o consumo, né? Entrando aqui agora na etapa já para mostrar como que isso funciona, como que a gente fez essa alocação do recurso mútuo aqui, do recurso comum. A gente primeiramente verifica se a lista, a fila está limpa, né? A gente tem aqui um objeto que guarda a fila. Se a fila está limpa naquele momento, ele adiciona o processo na fila, ele deixa o processo como o primeiro da fila para fazer um controle e diz para aquele processo que ele pode consumir o recurso. Então ele vem aqui e chama o método de consumir recurso do processo. Então o processo vem aqui e starta uma thread. Essa thread ela gera um tempo randômico, né, para consumo de recurso, que pode ser de, deixa eu conferir aqui, ele pode ser de 5 a 15 segundos para consumo de recurso. Então ele pega esse tempo aqui, ele joga um delay na thread para identificar que ele está entre 5 e 15 segundos consumindo o recurso, e depois ele notifica o coordenador que ele finalizou o consumo daquele recurso, certo? Mandando aqui essa mensagem no console para a gente poder fazer o acompanhamento depois. Então agora notificar, ele notifica que ele acabou de consumir o recurso. Quando ele notifica que ele acabou de consumir o recurso, o coordenador aqui vem aqui e dá um poll na fila. O poll da fila ele é um método que vai remover o primeiro cara da fila. Depois que ele remove o primeiro cara da fila, ele identifica se a fila está limpa. Se a fila não está limpa, ele pega o primeiro cara da fila e manda ele consumir o recurso. Certo? Então toda vez que acabou de consumir, então deixa eu ver se tem mais alguém esperando para consumir e libera aquele cara para consumir também. Então aqui ele libera esse recurso esse serviço para estar consumindo também. Imaginando que a gente tivesse dois, a gente já teve a noção de ciclo, né? Quando o segundo cara solicitou para estar utilizando o recurso, o método veio aqui e verificou, a fila estava limpa? Não, a fila não estava limpa quando o segundo cara solicitou o consumo. Então ele acabou entrando somente na fila e não foi o executado. E quando o primeiro cara que solicitou, o processo A, solicitou o consumo, que ele finalizou, o processo B foi startado, que era o próximo cara da fila. O ciclo ele é mais ou menos esse. A gente optou por deixar o primeiro da fila como sendo o cara que está consumindo o recurso para um controle, para não ficar controlando num booleano, ou não tendo um boolean na frente aqui para poder, nenhum boolean de escopo global para saber se tem algo consumindo ou não. A gente mantém o primeiro da fila. Se tem alguém na fila é porque está consumindo, né? Então a gente optou por fazer esse controle. A gente agora vai estar aqui partindo já para a parte da execução do algoritmo, né? O restante é tudo conforme o algoritmo de Bully, que eu fiz a explicação anteriormente. Ele dispara a eleição toda vez que o coordenador é morto. Então o coordenador é morto a cada 1 minuto, né? A cada 60 segundos, através desse método aqui de remover coordenador. Então ele printa aqui no console que removeu o coordenador de PID e tal, e invoca a eleição. Ao invocar a eleição, ele pega um processo randômico, qualquer um processo, e seta como coordenador o resultado da eleição daquele processo. Aquele processo vem, dispara a eleição, pega o processo de maior ID, certo? O processo de maior ID é dado por esse if aqui, né, dentro dessa iteração. Pega esse coordenador que tem o maior PID e retorna ele da eleição. Quando retorna ele da eleição, ele é setado como coordenador da classe, certo? Como coordenador da nossa interface. No geral é isso. A gente tem aqui o cara que gera o nosso ID de forma também randômica e por aí por diante. Mas o que interessa de fato nesse algoritmo é a alocação do recurso dele. Então eu vou estar fazendo a demonstração para vocês aqui
do funcionamento desse algoritmo. Vamos estar executando esse cara aqui. Então aqui ele criou o processo 2759. Ele vai estar aí aguardando um certo tempo até poder fazer a utilização dos recursos e tudo mais. Aqui o processo solicitou o consumo do recurso, que ao criar o novo processo ele também solicitou o consumo de recurso. E aqui o recurso 2759 consumiu o recurso por 11 segundos. E ao consumir recurso por 11 segundos, ele liberou que o outro processo, o 8733, ele pudesse consumir recurso. Então, aqui o processo 8733 consumiu recurso por 16 segundos. E aqui a eleição foi executada, porque foi removido o coordenador 2759. Certo? Agora aqui o novo coordenador é o 8733. E aqui os processos que são criados, conforme eles são criados, eles vão solicitando o consumo dos recursos e vão consumindo os recursos. Por exemplo, aqui o nosso 8733 consumiu o recurso durante 9 segundos, depois que ele solicitou o recurso e ele era o primeiro da fila. Aqui foi criado novamente o processo 2759. E assim por diante. Assim ele vai fazendo a criação e o consumo de cada recurso. Aqui ele elegeu mais um coordenador, removeu o coordenador 8733 e elegeu o coordenador 4381. E assim por diante. Cada um dos registros vai ficando na fila. A fila ela morre toda vez que o coordenador morre. E ele vai estar fazendo a eleição do coordenador. E depois os recursos vão solicitando o consumo os serviços vão solicitando o consumo dos recursos. Conforme cita o nosso enunciado aqui, ele vai ficando ali infinitamente rodando, subindo cada processo da interface e alocando os recursos na fila. Como vocês puderam ver aqui, o nosso algoritmo ele ficou bem simples, funcional, do modo que o coordenador tem o controle do que está acontecendo, e a interface também. A interface invoca a eleição, gera ID, controla quem é coordenador, e etc. E o nosso método main aqui só faz a instância inicial do coordenador e seta para que o scheduler controle para ele a execução dos processos. Certo, pessoal? É isso aí, quero agradecer a atenção de todos. E essa foi a nossa solução para o desenvolvimento do algoritmo de exclusão mútua, que tem por principal objetivo a alocação de recursos em comum para mais de um serviço. Muito obrigado.